pessoal, eu vou apresentar aqui para vocês a revisão da avaliação do segundo período. Eu vou abordar um pouco na avaliação a origem da vida, algumas teorias, e o reino Monera, que o reino Monera está aí inserido as bactérias. Primeiro que tudo, vamos ver aqui um pouco sobre a teoria da origem da vida. Uma das teorias é a biogênese, né, e biogênese, que é o contrário. Então, a biogênese surgiu, né, por conta da abiogênese. No caso, a biogênese, que seria algo contrário, tá certo? Segundo essa teoria da abiogênese, ou teoria da geração espontânea. Então, quando eu falo assim, abiogênese, então vocês já vem logo em mente a teoria da geração espontânea, né? Que afirma que a vida surgiu espontaneamente. É como se a vida tivesse surgido do nada, tá certo? E a biogênese veio aí para, barrar essa teoria, né? Que a biogênese, né, ela é uma teoria que acredita que o ser vivo, né, ele só pode surgir de outro ser vivo pré-existente. Então, ela defende que apenas de outro ser vivo pré-existente, ou seja, uma vida não pode surgir espontaneamente. Então, a biogênese é o contrário da abiogênese, né? A biogênese ela acredita defende a geração espontânea, né? Que os seres vivos surgiram espontaneamente, do nada. E a biogênese defende que os seres vivos eles só podem surgir de um ser vivo já pré-existente, tá certo? Então, a biogênese hoje é aceita, entretanto, não é simples, né? No caso aí, ela é aceita porque foi através de alguns experimentos feitos aí por Pasteur e por Redd. Então, esses experimentos, ele provou aí que essa teoria da biogênese, ou seja, a teoria da geração espontânea, não faz sentido, né? Porque, por exemplo, os experimentos de Redd, ele colocou alguns frascos e colocou carne dentro. E dentro desses frascos, aqueles frascos que foram tampados, não surgiu nenhum ser vivo. Isso significa, né, que a vida ela só surge de uma vida pré-existente. E teve aí os experimentos de Pasteur, que é o caldo nutritivo, né, que ele acredita que ele foi defender a teoria, né, as hipóteses de que a vida surgiu através de um emaranhado de moléculas. Então, por isso que ele fez aí esse caldo nutritivo. Né, nesse caldo nutritivo, tinha aqui o gargalo, tinha uns que ele deixou o gargalo aberto e o outro ele deixou o gargalo fechado. Aquele que tinha o gargalo aberto, ele pôde observar que houve o quê? O aparecimento de bactérias, de micro-organismos. Já o com o gargalo fechado, não apareceu, né? Isso prova que essa teoria da geração espontânea, ela não é aceita, né? Ela não existe isso. Teoria sobre a origem da vida aqui, né? Os experimentos de Redd. Ele colocou 2 frascos, né? 2 pedaços de carne do mesmo tamanho são colocados em 2 frascos idênticos. Aí, grupo de controle e grupo experimental. O grupo de controle ele colocou o frasco aberto por vários dias e houve o aparecimento de moscas, ovos e larvas. E já no grupo experimental, o frasco fechado por gases, por vários dias também, mosca não chegam até a carne, nenhuma larva aparece. Então, isso significa que a vida ela só surge, né, de um ser vivo espontaneamente. Então, esses experimentos foi para derrubar essa hipótese da geração espontânea, né, que não existe. Teoria sobre a origem da vida está aqui, né, aqui esses desenhozinhos, né, tá exemplificando a geração espontânea, né? Temos aqui uma lagartazinha, uma lavazinha, aí, puff, a lava surgiu. Aí a lavazinha disse pro outro, né, geração espontânea,
que absurdo, ou seja, que absurdo, não existe isso, né? O ser vivo surgir do nada. Teorias da origem das primeiras células, né? Então tem aí alguns cientistas na década de 1920, Oparin e Haldane, eles defendiam, né, alguns pontos como ocorreu o aparecimento das primeiras células. Então eles acreditam que temos aí a atmosfera primitiva. Essa atmosfera primitiva tinha alguns gases, né, tais como o gás metano, enxofre, vapor de água. Então, ele acredita que essa substância houve aí a combinação de moléculas. Depois dessa combinação dessas moléculas, houve a síntese proteica nos oceanos primitivos. Então, essas moléculas elas começaram a sofrer reações, né, devido à temperatura, devido aos raios, isso tudo naquele ambiente hostil, tá certo? Então, posteriormente da síntese proteica, houve a formação de conservados. Que esses conservados, eles apresentam um emaranhado, né, um composto de moléculas, que esse composto de moléculas, alguns cientistas acreditam que são parecidos com proteínas, tá certo? E posteriormente o surgimento das primeiras células. Então, aqui é uma combinação, né, de sequência que esses dois autores acreditam que aconteceu para o surgimento das primeiras células nesse ambiente primitivo, tá certo? Primeiro houve a combinação de moléculas, síntese proteica nos oceanos primitivos, formação de conservados e o surgimento das primeiras células. Temos aqui outro, né, para exemplificar, aqui mais detalhado, né? Temos aqui na atmosfera primitiva o vapor de água, metano, hidrogênio e amônia. Então, tudo isso na atmosfera primitiva. Então, as altas temperaturas, centenas de raios ultravioleta fez com que essas moléculas elas sofressem reações, né? Então, com o sofrimento aí dessas reações, houve a formação dos aminoácidos, que são as primeiras moléculas orgânicas, né? Já são compostos orgânicos, né? Aqui são só substâncias, aqui são compostos orgânicos. Então, são estruturas mais complexas. Posteriormente, veio aí as chuvas e substâncias aminoides, no caso aí, e com o aquecimento do solo surgiram essas substâncias. E essas substâncias, né, com a chuva, elas foram direcionadas aí para os mares. E dentro dos mares sofreram, né, outras reações, como já tinha aí, né, altas temperaturas, raios ultravioleta, né, temos os relâmpagos, água. Então essas moléculas elas foram sofrendo síntese, né, foram sofrendo reações e foram unindo umas às outras, formando moléculas mais complexas. Então isso aí, né, deu origem aí à sopa primitiva nos oceanos, e que essas moléculas elas eram compostas, né, de fosfato. E acredita-se que posteriormente, né, com vários milhões de anos, aí apareceram as primeiras moléculas nucleoproteínas, ou seja, parecido, né, com proteínas, que no caso aí seriam os conservados. Então, os conservados seriam já no estado coloidal. E posteriormente, acredita-se que surgiu essa célula primitiva. Lembrando que essa célula primitiva é uma célula simples, né? E com certeza é uma célula que não precisava de oxigênio, que até então não tinha oxigênio, né, aí nessa atmosfera primitiva. Então, acredita-se que a primeira célula a surgir seria uma célula procariótica, né, uma célula que não precisava de oxigênio, né, já que nesse ambiente não tinha. Aqui temos, já passando aqui para o reino Monera, temos aqui a classificação das bactérias enquanto a sua estrutura, a estrutura da bactéria, né? Temos a estrutura de cocos. Essa estrutura de cocos também, né, são tipo bolinhas, ou seja, estruturas esféricas.
que algumas bactérias, gente, elas diferenciam, tá certo, de sua estrutura. Por exemplo, estafilococcus. Estafilococcus é uma bactéria, é um grupo de bactérias que possui essa forma de cocos, tá certo? De estrutura esférica, em forma de esfera. Streptococcus é quando eu tenho vários cocos unidos uns aos outros. A união, né, de vários cocos. Temos os bacilos, que são bactérias que apresentam estrutura em forma de bastão. Ó, tá vendo aí? Os bastãozinhos são os bacilos. Temos as espiraladas, que apresentam sua célula em forma de espiral. E ocorre em grande maioria de forma isolada, certo? Ou seja, aqui, ó, né? Aqui é 1, 2, 3. Já tem essa forma assim, já tem essa outra forma. Podem ser classificados em espirilos, quando possui a presença mais rígida, né, o corpo mais rígido, e a presença de flagelos. Temos também as espiroquetas, que são mais flexíveis e locomovem-se por contrações citoplasmáticas. Então, tudo isso aí no grupo das bactérias espiraladas. Aqui temos a estrutura de uma bactéria. Lembrando que a bactéria, né, o material genético da bactéria, ela fica dispersa no citoplasma. Ela não possui carioteca, tá certo? As células procarióticas, no caso as células da bactéria, não possuem carioteca. Essa carioteca só está presente nas células animais e vegetais, que é uma membrana que envolve o núcleo, né? Então, a célula da bactéria não possui núcleo. Ela possui apenas esse nucleóide, né, DNA circular na região da célula correspondente ao nucleóide. Isso aqui os cientistas chamam de nucleóide, tá certo? Porque aqui é que tem o DNA, aqui é o DNA circular, tá certo? Temos aqui o citoplasma, os plasmídeos, os ribossomos, a cápsula, a parede celular, membrana plasmática. Lembrando que a membrana plasmática está presente tanto nas células animais, vegetais, como células de bactéria. Aqui a célula animal, vocês podem ver a diferença, né? Que aqui já temos o núcleo diferenciado, aí temos aqui o núcleo, temos aqui onde está o material genético, temos aqui a carioteca. Essa carioteca é tipo uma membrana que envolve o núcleo, tipo uma membrana de proteção. E essa carioteca aqui, ela está ausente nas células procarióticas, tá certo? Nas células de bactérias não existe essa carioteca. Aí temos aqui a membrana plasmática, os ribossomos, mitocôndria. Algumas doenças bacterianas. São várias, pessoal, várias doenças bacterianas, tá certo? Eu citei aqui algumas: cárie dentária, disenteria, meningite, hanseníase, tuberculose, tétano, cólera e sífilis. E eu dei um exemplo aqui de uma bactéria, tá certo? Que é Escherichia coli. Algumas pessoas conhecem, alguns cientistas chamam ele de E. coli, tá certo? A abreviatura dela. Ela é uma bactéria geralmente que está presente em água contaminada com fezes, tá certo? Por exemplo, em águas de rio, tá certo? Em águas não tratadas. Por exemplo, se essa água de rio que está contaminada, ela for irrigada, alguma hortaliça onde a pessoa vai comer crua, então temos aí, né, a Escherichia coli, que ela pode causar diarreias. Então, ela pode causar infecções do aparelho digestório, que desencadeia problemas como diarreia, vômitos e febre. Ela também, pessoal, é conhecida como diarreia do viajante, porque muitas vezes as pessoas comem, né, comida de procedência desconhecida e acaba tanto a comida como a água, né? Ela pode estar contaminada aí com as fezes, né, do paciente. Então, essa Escherichia coli são bactérias, e essa bactéria, ela geralmente está presente em água e alimentos contaminados com fezes, certo? Do paciente. Então, é uma bactéria extremamente forte, tá certo? E devemos, né, ter cuidado aí com a procedência da água, por isso que é importante tomar água fervida ou então filtrada,
né, que acaba aí excluindo essa bactéria. E alimentos, né? Alimentos a gente deve, principalmente frutas, verduras, a gente deve lavar bem, porque pode estar contaminado por bactérias e outros micro-organismos. E é só isso, pessoal.